fechar o nosso especial emagrecimento, eu estou recebendo aqui 2 dermatologistas. Aí você está se perguntando, Juliana, por que dermatologista nesse processo de emagrecimento? Você conhece alguém que perdeu muito peso e ficou com aquele aspecto mais envelhecido? Você olha, nossa, como fulano envelheceu, tá magro, mas tá mais velho. Como é que a gente pode fazer para prevenir isso? Fica com a gente que a gente vai trazer todas as orientações sobre prevenção, sobre tratamento. Você que já emagreceu e já está se sentindo mais velho, está com a pele mais flácida, fica aqui que tem dica importante para você. Orientações dessas 2 dermatologistas. Bem-vindas ao podcast Viver Bem, doutora Juliana Rabelo e doutora Gleise Carina. Um prazer receber vocês aqui. Obrigada, prazer nosso. Então, o que é que acontece com a nossa pele nesse processo de emagrecimento? Teve muitas pessoas falaram sobre aquele efeito Ozempic, né? Quem emagreceu com Ozempic, você olha no rosto e identifica que aquela pessoa perdeu peso. É verdade isso? Acontece mesmo? É só com Ozempic ou todo mundo que emagreceu, Juliana, fica com esse aspecto mais envelhecido? Na verdade, qualquer perda de peso rápida vai dar esse aspecto de rosto derretendo, né? Porque você vai perdendo gordura corporal e também perde gordura na face. Então, a gente não pode estigmatizar e dizer que é só o Ozempic que faz isso. Então, essa gordura do rosto é importante. Na verdade, veio com o Ozempic, porque o Ozempic foi uma medicação, vamos dizer assim, de impacto maior, né? E muito utilizada recentemente. Mas, assim, o que eu costumo até fazer uma comparação da face com a estrutura de um prédio. Você tem um alicerce, né, que sustenta aquele prédio, que teoricamente no nosso rosto seria a estrutura óssea. A gente tem o prédio tem pilares, que são nossos ligamentos. E o nosso preenchimento, que são as paredes, é a nossa gordura e a nossa pele. Então, quando a gente perde peso de forma muito rápida, a gente desestrutura o enchimento. E a gente não dá sustentação a esses pilares. Então, a gente precisa reposicionar esses pilares no lugar e encher isso de alguma forma, ou com volume, ou com reestruturação, com redensificação, vamos dizer assim, da pele, colocando ela no lugar. Mais ou menos uma semelhança, né, comparativa em relação a uma estrutura de um prédio, por exemplo. Vocês falaram perde peso rápido. Uma pessoa que perdeu 20 quilos durante um ano e meio, mudou de hábitos e foi aquela mudança lenta, mas progressiva e sustentável. Essa pessoa previne esse efeito envelhecido ou não? Ela também vai sofrer? Ela vai sofrer da mesma maneira. Só que a questão dessa face Ozempic, né, que se falou tanto, é porque o remédio faz com que você perca peso muito rápido. Então, é notado esse envelhecimento abruptamente. Então, eu encontro com você hoje, daqui a 2 meses eu tô, 4, 5 quilos mais magra e já tô com aspecto envelhecido. Então, é uma coisa rápida. Se você perde 20 quilos ao longo de anos, as pessoas não vão ter essa percepção. Então, eu acho que a questão é mais ou menos essa, é a rapidez. A flacidez, ela tem muita relação também com a idade. Além da velocidade que você perde, a idade que a pessoa tem. Um paciente mais jovem, você vai perceber menos. Paciente com uma idade mais avançada, isso vai ser mais perceptível, até porque as pessoas, elas têm essa perda de estrutura da pele, né, do coxim adiposo, com a idade, mesmo que não emagreça. Né? Mas o processo de emagrecimento aceleraria isso. Existem formas de prevenir, doutora Gleise? O que é que a gente pode fazer? Uma pessoa que está assistindo acompanhou aí esse especial inteiro de emagrecimento. Apresentamos várias opções para proporcionar esse emagrecimento. E paralelo a isso, eu tenho que cuidar da minha pele para prevenir esse efeito? E o que é que eu posso fazer? A gente pode fazer, assim, tem inúmero... O arsenal é enorme, né? E é um arsenal personalizado. Cada estrutura facial, cada condição, cada perda de peso é individualizado. Só somando o que Juliana falou, além da idade, que eu acho que talvez seja o mais marcante nessa questão da perda de peso, ser visível no rosto, a gente tem a estrutura facial genética. Né? A gente tem pessoas de raças diferentes e de estruturas faciais diferentes. Então, se você, por exemplo, comparativamente pegar uma pessoa de uma estrutura facial mais larga, uma pele mais espessa, uma pessoa que seja morena, ela vai tender a apresentar menos estigmas de derretimento do que uma pessoa branca do rosto magro. Da pele fina. E da pele fina. Então, essa diferença racial genética, ela também é importante.
né? Outro fator importante é quem já vem cuidando da pele. Então, a gente vê pacientes que chegam aos 70 anos ou aos 60 anos que emagreceu 10 quilos, que nunca fez nada e que quer voltar atrás, né? Tem como? Tem. Mas a gente vê pessoas jovens, né? Que perdeu muito peso e a gente não percebe tanto e que querem voltar, vamos dizer assim, a estrutura facial voltar aos 20 anos, aos 25. É, esse cuidado que essa pessoa teve antes, né? Quem já vem cuidando e quem não vem cuidando, nunca cuidou, ela vai ser também importante no resultado final facial desse emagrecimento, né? Então, a idade, a genética, os cuidados que essa pessoa já teve, né, já vem fazendo, já vem preparando a pele, são importantes para esse cuidado durante ou pós emagrecimento. A doutora Gleise falou, quem já vem cuidando. Esse já vem cuidando, é fazendo o quê? Bom, a partir dos Passando 25... creminho Não, ou não? não. Isso aí é importante também, né? Esse cuidado do dia a dia. Mas o que ela quis dizer é o seguinte: a partir dos 25 anos, nós começamos a perder colágeno. E se, não vou dizer que você vai começar a tratar a partir dos 25, mas eu acho que entre 25 e 30, dependendo da sua genética, como ela disse que tem alguns fatores, seria interessante uma visita ao dermatologista para começar a programar o seu estímulo de colágeno. Porque, de repente, você não faz nada e com 40 e poucos anos chega lá querendo recuperar o que foi perdido, é muito mais difícil do que você ir fazer uma programação e fazer um estímulo de colágeno uma vez por ano. Por exemplo, se chega lá no consultório uma paciente de 40 anos se queixando de flacidez, o tratamento que eu vou propor para ela tem um número de sessões muito inferior a uma paciente de 60 que chega com a mesma queixa que nunca fez nada. Então, se você vai precocemente, sempre cuidando, a densidade da sua pele, não sei se você consegue, densidade da pele é mais ou menos espessura, é uma coisa que você pode pensar assim nesses termos. Então, a densidade da sua pele, ela vai ser muito melhor se você estimular colágeno todo ano. E essa questão do derretimento é que quando o rosto fica flácido, a pele começa, a sensação é que a pele está caindo sobre o sulco, né? Um dos primeiros sinais que as pessoas chegam procurando a gente é o sulco aparecendo, é essa gordurinha daqui aparecendo, que isso tudo é secundário a como se a pele descolasse, né? Na verdade, não é um descolamento da pele, mas é a flacidez que ela vai caindo aqui. E é por isso mesmo que o estímulo de colágeno é tão importante para tentar colocar essa pele no lugar, sem a gente precisar fazer tanta quantidade de preenchimento, como, por exemplo, né, foi o caso de Estênis Garcia. Fala aí, Gleise. Uma coisa importante em relação à indicação de um procedimento e que idade começar é imaginar que a gente tem a estrutura facial nossa é pele, gordura, músculo, ligamento, que sustenta isso tudo no osso, né? Então a gente tem uma estratificação. Quando a gente é muito jovem, a gente tem uma estrutura de base boa, osso bom, ligamento bom, músculo bom, gordura boa e a superfície de pele é o que chama mais atenção. Então, nessa faixa etária muito jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, o que a gente percebe mais é a superfície de pele. Um creme vai bem, um peeling, às vezes lasers superficiais vão muito bem. Agora, com o passar do tempo, o que está embaixo da pele, que é a gordura, os ligamentos e o músculo, eles sofrem. Eles vão ficando flácidos, eles não têm onde se agarrar. E eles vão ficando amolecidos e vão despencando. E aí a gente precisa agir nas 3 camadas. Tanto na superficial, para melhorar vamos dizer assim, a aparência, né? Poros, mancha, vaso, brilho da pele. Mas a gente precisa agir profundamente. E aí, cada camada, a gente tem indicação de procedimentos, né? Quando a gente fala de flacidez, a gente pensa muito em essa flacidez do Ozempic, né, da perda de peso, a gente pensa muito em perda de gordura, que é mais profundo, frouxidão ligamentar e muscular. Então, a gente precisa agir nessas 3 camadas, principalmente. E aí, a gente tem procedimentos que são importantes para isso. E que todo mundo que procura um dermatologista em busca disso vai ter esta indicação, que seria o ultrassom microfocado e os bioestimuladores. São os principais. É o que todo mundo, eu acho que já conhece, de nome de procedimento que atua nessa flacidez de derretimento facial. Bioestimuladores é preenchimento ou não? Não.
Os bioestimuladores de colágeno são substâncias que nós distribuímos, né, em locais pré-estabelecidos, São injetáveis. né, injetáveis, São que nós injetáveis. já sabemos quais são os locais que a gente coloca esse produto para ter esse aspecto de, né, que a pele cola de novo. A gente popularmente pode dizer que é uma cola, né? A gente coloca o bioestimulador para a pele ficar firme e no lugar que ela deveria estar. Então, eles agem através de uma estimulando o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, a produzir colágeno. Então, é como se eles acordassem esse fibroblasto. Então, você tem uma produção de colágeno sua. Nós não injetamos colágeno em ninguém, tá? Nós fazemos o seu organismo produzir e é por isso que os resultados são naturais. Independente da idade, o organismo produz? Produz. Com os E bioestimuladores? esse estímulo é interessante, assim, isso que a Juliana colocou é interessante, porque cada um vai responder de uma forma, né? Então, se você fizer um estímulo de colágeno numa pessoa de 80 anos, ela não vai produzir colágeno suficiente do que uma de 40, né? Então, provavelmente, essa pessoa que nunca fez nada e veio emagrecido demais, vai precisar de muito mais sessões para que esse colágeno consiga, essa célula consiga produzir colágeno suficiente em relação a um jovem, né? Então, o bioestimulador age dessa forma. Existe um termo que a gente usa chamado vetorização. Então, quando o rosto despenca, né, por conta da perda de sustentação, é como que os vetores todos se direcionam para baixo. E aí a pessoa fica com o aspecto do bulldog, né? Acumula principalmente aqui, essa pele fica acumulada aqui. Quando a gente começa a trabalhar essa pele, estimulando o colágeno, é o que a Juliana falou, que cola, esses vetores eles tendem a mudar de direção. Então, em vez de estar predominando para baixo, a gente consegue visualizar uma vetorização superior, ou seja, reposicionamento de todas essas estruturas. E a gente começa a ver o rosto mais para cima, certo? Melhor definição de contorno facial, né? Melhora do suco. Isso sem injetar preenchedor nenhum, apenas estimulando colágeno. Então, assim, falando em preenchedor, né? Que muita gente fala do preenchedor para flacidez e tal. O ideal é que o preenchimento seja a cerejinha do bolo, depois que você fez tudo, estimulou colágeno, usou os bioestimuladores, aí você vai ver aonde realmente precisa ainda fazer esse preenchimento? Deixa eu Ou só dá falar. para pular o preenchimento? Só mais um ponto adicional que é muito importante. O bioestimulador, ele vai agir na região mais profunda da pele, né? Por contato, e na região da gordura. Mas e os ligamentos e a musculatura? Eles não são tratados por bioestimulador. Quem age nessas regiões da pele são as tecnologias. O aparelho, que é o ultrassom microfocado, né? Lá na clínica a gente trabalha com Liftera, existem outros no comércio, né? Nas clínicas, mas o que é que ele faz? Ele emite ondas, pontos de ultrassom que fazem microcoagulações na gordura e na musculatura. Esses pontos de coagulação ele vai contrair essas estruturas faciais. Então, quando ele contrai, ele vai diminuindo e deixando essas regiões mais firmes, né? Se pegar esse ultrassom e colocar numa gordura de um frango, você vai ver, dar os tiros de ultrassom microfocado na gordura de frango, você vai ver a gordura reduzindo, coagulando e reduzindo, né? Então, esse tratamento deverá ser conjunto, porque a gente precisa alcançar todas as camadas da pele, o que é mais profundo e o que é mais superficial. E se você me perguntar qual dos dois é melhor, a resposta é a associação dos dois procedimentos, né? Quando nós compramos o Liftera, está com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Então, quando você compra uma máquina nova, você vai ver os resultados a longo prazo, né? E aí, eu tinha pacientes que queriam fazer só o Liftera, que é o ultrassom microfocado, e tinham pacientes que queriam fazer só o bioestimulador, porque já gostavam do resultado. E outras que toparam a associação, porque a gente já sabia que a associação, como ela disse, porque você está agindo em várias camadas, é uma combinação que funciona muito melhor. E todo mundo que fez essa combinação, por exemplo, uma sessão de Liftera, uma sessão de bioestimulador, foi melhor do que quem fez 2 de bioestimulador, 2 de ultrassom microfocado. Né? Inclusive, no último congresso de cirurgia dermatológica, saiu um trabalho mostrando isso, coisa, né, que a gente instintivamente já sabia, né? Já saiu um trabalho provando isso. E assim, as pessoas querem resultados rápidos, né? E nesse caso, não é você sai da clínica e já está lá o resultado. A pele já voltou para o lugar, não é assim. Fala um pouquinho
desses tratamentos, do tempo que ele precisa para fazer efeito, para que a pessoa perceba na sua pele que algo mudou? Eu tenho pacientes que dizem que no primeiro mês já vem resultado de lifeteira, mas eu não posso dizer isso para ninguém, porque a literatura mostra que nós vamos ter uma melhora importante a partir de 3 meses e que o estímulo de colágeno segue até mais ou menos 6 meses. E aí você diz assim, sim, e aí depois de 6 meses, o colágeno que foi produzido, ele vai ficar, ele é seu e vai sendo degradado porque você está envelhecendo, né? Então o seu colágeno que não veio disso está indo embora, né, pelo envelhecimento, e o que você produziu também. Então, ele dura, tem alguns trabalhos mostrando que dura em torno de 3 anos para ser completamente degradado o que foi estimulado. E não necessariamente isso significa que você vai passar 3 anos sem fazer procedimento, porque o envelhecimento ele é contínuo, né? Todos os dias, né? Por isso que é interessante programar esse tratamento até antes do processo de emagrecimento, porque você imagina que você tem que somar, você tem que reverter o que temporalmente você perderia, né, de uma forma fisiológica, ou seja, sua perda de colágeno natural, somado à perda de colágeno e de estrutura facial pelo emagrecimento. Então, se você atuar de forma precoce, antes, você começa a reverter os efeitos ou tratar a perda de colágeno natural e, vamos dizer assim, parceladamente, o que a perda de peso está acontecendo e que está resultando na sua face. Então, você vai diminuindo o efeito visual lá na frente do emagrecimento, né, na sua face, em relação a uma pessoa que chega lá nos 15 quilos a menos e quer trazer, né, para trás, né, reverter. Mais ou menos, a pessoa está no processo de emagrecimento e está fazendo musculação. É mais ou menos isso? Você está emagrecendo, mas está ganhando músculo ali ao mesmo tempo? Seria isso. Você imagina que se você começar a perder peso sem musculação, você vai chegar, por exemplo, ao final dos 2 anos, mole, né? Com celulite, todos Só as pelancas. Só a pelanca. Bem assim. Só a pelanca. E se você vier na musculação, você já vai chegar nesses 2 anos sem tanta percepção disso. Talvez nem tenha tanta flacidez corporal, né, nesse caso. Porque a face ela vai precisar de atuação dermatológica. De qualquer maneira. Necessariamente não vai ter musculação. Tem muita gente que pergunta, né? Se fizer musculação facial, tem ginástica facial. Ginástica né? facial. Mas a ginástica facial ela vai talvez enrijecer um pouco, dar um tônus muscular, mas a estrutura do que tem no meio, né, entre músculo, ligamento e pele, você não repõe com ginástica. É complexo, gente. Complexo. Não é tão simples. Antigamente, bem antigamente, né? A gente, por exemplo, o paciente chegava com suco, né, nasolabial, e por conta de, sei lá, ou genética, ou né, estrutura facial do envelhecimento, flacidez, e a gente fazia o quê? Preenchia o suco nasolabial. Porque até então não tinha tanto estudo dessa questão da importância da musculatura, dos ligamentos, dos coxins de gordura no aspecto jovem facial. E a gente consertava, vamos dizer assim, o defeito que estava visual. Mas quem estava causando aquele defeito era alguma coisa subjacente. Então, na verdade, hoje o arsenal é muito grande e muito eficaz, né? O que você precisa ter é constância, persistência e manutenção dos seus tratamentos. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa vem, faz aqui um combo, vamos dizer assim, intensifica e dali, nesse 2, ano, 3 anos sumiu. daqui some. Não volta mais. Não volta mais. Aí diz, mas não fez efeito. Fez. A questão é que o tempo passa, né? E as coisas acontecem. E precisa ser mantido. O ideal, a gente percebe muito com o Botox, né? O Botox a pessoa já percebe. Acabou o efeito, já dá para perceber ali. Essa questão do colágeno, do estímulo de colágeno, com que frequência é ideal que a pessoa fique voltando para fazer os tratamentos? Essa continuidade. Varia de pessoa para pessoa ou tem um tempo assim que é ideal? Bom, eu respondo no final, que eu vou falar de uma coisa aqui que eu morri de vontade de rir. Muito tempo atrás, que a gente preencheu o suco, foi quando a gente terminou a residência, viu? Não tem tanto tempo assim não, viu, doutora Gleice? E em relação ao tempo, que você até perguntou anteriormente, e a gente acabou mudando o assunto, o estímulo de colágeno só começa a funcionar
a partir de 3 meses. Então, você tem que ter essa visão de aparecer no dermatologista antes, né? Às vezes a paciente chega querendo um resultado para amanhã e com estímulo de colágeno isso não é possível, né? Não é possível. Você tem que aguardar o seu organismo produzir o colágeno. E o que foi que você perguntou? Que agora eu A esqueci. frequência. Com que Tá, frequência a você frequência. deve voltar ao dermatologista para esse novo estímulo? Isso é muito pessoal, porque existem pessoas que têm uma flacidez maior, isso geneticamente determinado. Mas a gente diz que anualmente, né, você fazer procedimentos anualmente seria uma boa média. Eu tenho pacientes, por exemplo, que fizeram procedimentos no ano passado, e aí, antes de um ano, ela me chega dizendo, essa ruguinha aqui tá pior. E aí eu olho a foto de antes do tratamento, do dia que ela retorna, perto de um ano, né, e comparo e eu percebo que a ruga dela não está pior do que o início. Ela perdeu o colágeno? Houve uma pior? Houve, mas ela não voltou para estaca zero. Então, se a partir dali a gente faz outro estímulo de colágeno, né, aí ela vai voltar para o lugar que ela quer, mas vai continuar envelhecendo. Então, anualmente seria uma média boa. A gente começou a falar do preenchimento, mas terminou que não continuamos. Ela tá doida para falar em Estênio Garcia. Estênio Garcia. É o que chama mais atenção. A pessoa que tem esse cuidado com o estímulo de colágeno, tá sempre lá, né, com o dermatologista, ela consegue evitar essa necessidade do preenchimento ou vai chegar uma hora que o preenchimento é necessário? Não, tem uma hora que o preenchimento é necessário. Na verdade, às vezes o preenchimento às vezes é necessário antes mesmo do estímulo de colágeno. A estrutura facial é muito variável, né? E dependendo de cada estrutura, existem pessoas que têm uma deflação ou uma deficiência em alguma região do rosto. Por exemplo, tem pessoas que não têm esse osso malar abaulado, ele é para dentro. Então, isso aqui fica muito fundo. Isso não tem estímulo de colágeno que reponha esse volume da região malar. Então, nesses casos, tem que fazer preenchimento, né? Você imagina que o rosto da gente ele é formado por coxins de gordura. São como calçamento. Você tem as pedrinhas de calçamento e entre essas pedrinhas você tem ali brita, umas pedrinhas pequenas. Um cimentozinho ali. São os ligamentos. E aí, com o tempo, esses coxins, que eles estão todos juntinhos, por isso que o rosto do jovem é gordinho. Eu peguei uma foto minha, eu acho que com uns 2 anos de faculdade. Era outra coisa. Meu rosto era redondo, era estruturado, as gordurinhas. Eu fico com saudade daquela gordurinha toda. E essa gordura, esses coxins, que eles estão todos juntinhos, eles começam a diminuir. E eles vão diminuindo. E entre esses coxins, vamos dizer assim, essas bolinhas de gordura, vai aparecer um espaço. E cada vez mais com o tempo, ela vai diminuindo e esse espaço vai aumentando. Esses espaços passam a ser visíveis na face. O mais visível é esse daqui, essa região, né, na lateral do nariz. E esse daqui. Muita gente fica com a coxinha de gordurinha acentuada aqui nessa região. Isso aqui que a gente chama de bananinha. E um espaço. Uma deflação. Esse ponto, nesse caso, precisa de preenchimento. Tem pessoas que não têm estrutura da região zigomática, que é esse osso. Juliana tem muito bem, né? A estrutura facial dela tem muito. Eu não tenho. Então, eu preciso repor isso, porque senão meu rosto fica reto. Esteticamente, esteticamente não fica tão bonito do que um rosto que tem isso aqui mais visível, que você põe uma maquiagem, fica mais acentuada, amassando o rosto mais proeminente. Não é para ficar bochechudo, mas é para realçar o que você perdeu ou realçar o que você nunca teve. Agora, quando você quer repor colágeno ou tirar a flacidez, a imagem do derretimento com preenchedor, único exclusivamente, você vai usar muito preenchedor. Preenchedor volumiza. Ele é um gel que ocupa um espaço. Ele cria volume. Então, se você tem um balão que está meio murcho, ou você vai melhorando a borrachinha para ela se esticar, e esse é o estímulo de colágeno, ou você injeta coisa dentro. E esse balão faz assim, né? Então, você precisa de muito preenchedor para poder colocar seu rosto para cima, mas você não estruturou colágeno. E aí você fica insuflado. Que aí é o que chama a atenção que a gente estava discutindo aqui de Estênio Garcia, que é um senhor, né, idoso, não teve esses emagrecimentos, mas o envelhecimento natural, flacidez.
e alguém foi lá, algum profissional lá, e resolveu puxar a pele dele para cima sem cirurgia, que seria uma outra opção, né? Na idade, no ponto em que ele chegou de flacidez, e sem estímulo de colágeno, e botou o preenchedor. Então, esse preenchedor insuflou o rosto dele, ele ficou uma bola. Né? Tem como tirar esse preenchedor? Não. Tem como tirar Tem uma enzima que dilui. Mas a gente vê muito, né? Tem gente até que tem esse preconceito com preenchedor exatamente tá todo mundo apavorado. como isso, né? As pessoas ficam apavoradas. Mas dá para ter o preenchedor e ser natural. Dá. Ninguém percebeu que você exemplo preencheu. Aqui, nós somos exemplos. Preenchimento a vida toda, né? Mas de forma parcimoniosa, com bom senso. A gente, às vezes, as pessoas querem ficar perfeitas como o filtro de Instagram, né? E a gente sabe que a realidade não é essa. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa no Instagram e diz, eita, tá perfeita. Porque Quando você olha... vê a pele iluminada, reposicionada, a mandíbula bem marcada, sem nenhuma flacidez palpebral, a pessoa tem 45, 50 anos. E quando você vê na vida real, até a realidade aconteceu. Né? Está ali, né? Então ela não é perfeita. Então, alguma imperfeição, a gente vai ter que ter. E a gente precisa ter, vamos dizer assim, maturidade. A maturidade para aceitar isso. A gente vai trabalhando, cuidando, mas às vezes esticar a pele, virar uma pele de 20 anos, minha pele, meu rostinho gordinho, eu não vou ter. Nunca e mais. Isso é justamente o bom senso que o dermatologista tem que passar para o paciente, né? Porque às vezes o paciente chega com uma foto querendo o lábio desse jeito e eu digo, olha, eu não consigo pegar uma casa que vai ser feita uma reforma, que é o preenchimento, porque eu não vou construir seu lábio do zero, e deixar do jeito de outra casa que não tem nada a ver, né? A gente pode melhorar o que você tem. E é como o Gleice disse, o preenchedor, a gente pode usar de duas maneiras. A gente pode usar para perdas que existiram por envelhecimento ou por perda de peso, né? Que é o caso desses coxins adiposos que ela falou. Ou a gente pode usar para o embelezamento. Se me chega uma paciente lá de 20 anos, bonita, porém sem queixo, se eu melhorar o queixo dela, ela vai ficar mais bonita ainda. E ela nem perdeu gordura. É só uma questão de estrutura óssea que está deficiente. Então, o preenchimento, ele é muito bom, mas se usado no local certo, né? E de maneira adequada. Não para você transformar as feições. E o nosso papel é esse, é orientar a pessoa, porque muitas vezes ela quer uma coisa que não é possível. O bom senso é fundamental. Você ter noção de estrutura, anatomia, estética facial, proporções, né? Cefalometria, que a gente estuda muito, as medidas, né, do rosto, e você conseguir pegar o que tem, por exemplo, num livro e adequar para a realidade daquele paciente, é o grande diferencial. Vou dar um exemplo. Chegou uma vez uma paciente jovem, bem magrinho, rosto bem fininho, você via aquela coisinha assim delicada. E chegou com uma foto de um lábio que na época eu não sabia nem quem era, o pessoal, aquele Kim Kardashian. Aí chegou assim, doutora Gleice, eu queria ficar com este lábio. O lábio de Kim Kardashian. Eu disse, quem é Kim Kardashian? Minha Nossa Senhora, que eu não tenho ideia de eu quem também conheci seja. através de uma paciente, não sei fazer ideia. Aí quando ela me mostrou, era um lábio volumizado, né? Uma estrutura labial totalmente diferente. E que não combinava com aquele rosto. Ou seja, ela tinha aquilo ali como uma ideia para ela, mas não encaixava na estrutura facial dela. Era aquela que se fizesse, todo mundo ia dizer, lá vem. Vai perguntar quem danado fez aquilo. Né? Aí eu disse, olha, eu não vou fazer isso. Não tem como eu fazer isso. Você vai ficar feio, vai ficar antiestético, vai ficar... Assim, as pessoas vão achar estranho e você vai ficar estranha. O mais importante é você ficar desproporcional. Mas eu quero. Eu disse, mas eu não faço. Não faço, eu não vou fazer. A gente pode tentar fazer o seguinte, a gente preenche, bota uma seringa, você vai se adaptando, porque era um lábiozinho fino. Então, a gente vai aumentando gradual. E chega um ponto que a gente, não, vamos parar, porque tá bom, não precisa de mais. Mas tem muita gente que não tem essa ideia. Ela se espelha em alguém, né? Que no Instagram, na rede social, é perfeita. E quer colocar ali em você. Mas precisa ter uma pessoa aqui do lado de cá que diga, olha, peraí, não funciona dessa forma. E antes que digam que meu lábio está muito preenchido, é natural, viu, minha gente? Esses dias eu tive uma reação alérgica e acordei com meu lábio bem inchado. Eu disse,
Foi um preenchimento. É, Nossa, ficou muito inchado. Imagina, né? Como é que seria o meu lábio preenchido? Existem filtros, né, que maximizam isso É, e aí você vê como Eu seria acho que aberrante. o X da questão é a naturalidade, né? Quando a pessoa não percebe que você fez procedimento, mas não sabe identificar o que foi, eu acho que é aí que ficou perfeito. e esse nome aí, naturalidade, é interessante porque com o advento desse nome, harmonização, que a gente vê muita desarmonização, né? Se usa um nome que era para deixar as pessoas, vamos dizer assim, bonitas, né? E esse nome caiu, assim, numa desvalorização, num estigma de ridículo, né? Então, fazer harmonização, o que é harmonização facial? Harmonização facial é você cuidar da superfície da sua pele, é você fazer preenchimento quando necessário, é você fazer um bioestímulo de colágeno, é você fazer uma tecnologia, né? Manchas. É Tratar cuidar as de manchas. mancha, né? E não só injetar coisas. E existe hoje uma tendência da chamada naturalização, que é exatamente desfazer o que foi feito com preenchedores demais, né? Então a gente vê, às vezes, de vez por outra, daqui a pouco tá uma mulher com a mandíbula desse jeito. Parece O outra ângulo de pessoa, mandíbula né? masculinizado. Então, foi feito uma coisa porque o profissional colocou na cabeça que tem que aumentar a mandíbula de todo mundo. Faz E igual a não- receita de bolo, né? Exatamente, e não personalizou. Não viu se cabia aquilo ali. É uma mulher com estrutura mandibular de homem? Cabe? Né? Não sei. Às vezes cabe, às vezes não cabe. E aí existe uma tendência de naturalização. E alguns pacientes, às vezes, voltam, não, vêm ao consultório para desfazer o que foi feito. Quando a gente recebe preenchimentos feitos com ácido hialurônico, que é o que a Juliana estava falando, a gente consegue desfazer. Existe uma enzima chamada hialuronidase, que a gente injeta e ela desfaz o ácido hialurônico. Mas muitas vezes, esses pacientes vêm sem saber o que colocou e às vezes vêm com produtos definitivos que não se desfaz com nada. E às vezes nem eles sabem o que foi colocado. Então é mais um alerta para quem está escutando, quando for fazer alguma coisa, pergunte o que está fazendo, saiba o que está fazendo, porque é importante para aquele momento e é importante para o futuro. Porque se, por exemplo, você faz um preenchimento, você acordou com o lábio inchado, se você tivesse feito um preenchimento com ácido hialurônico labial e pegou uma rinite, né, uma infecção urinária, uma via respiratória, e aquele preenchedor, ele deixa você mais inchado, que existe essa possibilidade. O seu organismo ataca, vamos dizer assim, um preenchedor, deixando inchado. A gente precisa saber o que você colocou, para poder a gente atuar. Se você chega e diz assim, não, nunca preenchi, então pronto, aquilo ali é uma reação alérgica. Mas se tem um preenchedor antes? Pode ser do preenchedor. E aí, nesses casos, a gente tem como mapear a face do paciente. E aí a gente encaminha para os radiologistas, eles conseguem dizer se tem fios, se tem metacrio, se tem silicone, o que é que tem ali dentro. Mas o importante é, saiba o que está fazendo. A gente na clínica tem uma pasta, né, individualizada, cada paciente tem todo o preenchedor que você faz, que a gente abre, ele tem uma etiqueta, com lote, com validade, o fabricante, que isso é importante. Então, lá, se você chegar para mim, se você fez um preenchimento comigo em 2008, eu tenho a sua fichinha lá. Sabe lote, sabe tudo. Lote e tudo. Ou seja, deu algum problema lá na frente, ou não deu problema, você está com um problema na mesma região do preenchimento, a gente precisa saber o que foi feito. Quem não quiser decorar nomes, vai injetar alguma coisa, pergunta. Isso sai com o tempo ou não sai? Porque se não sair, não coloque, né? Por esse motivo, tanto você pode, a longo prazo, desenvolver reações, né, a esse produto, Estranho, né? como você pode, você imagine, o metacrilato, né, que é o preenchedor mais famoso, definitivo, né, que não sai, ele é colocado num lugar e ao longo, digamos assim, coloca muito em suco. Aí coloca aqui no suco e ao longo do tempo ele pode migrar para outro canto. Às vezes eu já vi preenchedor aqui embaixo, ou sua pele pode ficar flácida e o lugar que colocaram ser o lugar ideal naquela idade, mas agora não é mais. E aí... Então, nada realmente, definitivo, né? Até porque nós não somos definitivos, a gente está mudando a todo momento, né? Estamos Tem em constante que acompanhar. modificação. Exatamente. Exatamente. Em relação a essa questão de naturalidade, eu queria dar o meu exemplo.
Eu perdi 8 quilos de novembro de 2022 para cá. E, logicamente, né, que fui me preparando para essa perda de peso, para o rosto não ficar envelhecido. Quando a gente conseguia juntar as duas na clínica, no mesmo horário, disponíveis as duas. Isso às vezes era 9 da noite. Aí você que atendia, Juliana. Ela na sala vizinha disse, ei, quando é que você tem um tempo para mim? Aí quando eu cheguei, estava de férias, quando eu vi minha agenda, Juliana Rabelo na minha agenda. Sei que é isso. E você fez o quê? Desmarcou e foi pra Caicó. Desmarcou e foi pra Caicó. Aí você olha pra mim e tu ia fazer o quê mais nesse rosto, né? Mas se você observar, é justamente isso. É a prevenção. Eu já tô achando que aqui tem um lugarzinho aqui que... É a sutileza. É a sutileza que tá precisando de um pouquinho. O que é um pouquinho? É um pouquinho mesmo. É tipo, uma seringa tem 1 ml, vou botar aqui 0,3 de cada lado. É uma sutileza. É só você prevenir, porque se eu deixo assim, daqui a um ano, aí tá precisando de quase uma polha de cada lado. Tô brincando. Falou, a história do preenchedor é a cereja do bolo. Né? Então, ela vem cuidando, fazendo bioestímulo, tecnologia, e aparece uma areazinha mais absorvida, faz um preenchimentozinho ali naquela região. Né? Ninguém vai perceber. O que é que você fez nesse processo de emagrecimento? Já que a gente tá aqui nessa semana. Criou vergonha, academia, é isso, menina. perdeu. Não, ela quer saber no rosto. Não, só pra gente fechar aqui. Tem muita gente que pode estar pensando, então não vou emagrecer não, porque eu vou ficar com meu rosto envelhecido. Mas a gente sabe que a obesidade é um problema gravíssimo e você precisa estar no seu peso ideal para proteger prevenir outros problemas de saúde, né? E aí vai emagrecer. E o que é a dermatologista Juliana Rabelo, que emagreceu 8 quilos, fez para prevenir esse envelhecimento facial? Assim, em relação a isso que você disse, eu acho que a saúde como um todo é muito mais importante, né, do que se o rosto vai ficar bem ou se não vai ficar bem. Nós estamos aqui para falar do que pode ser feito, né? Mas se a pessoa não pode fazer, né? Então, isso não significa que ela não precise perder peso. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi o ultrassom microfocado, que é o Lifitera, que é aquele estímulo de colágeno mais profundo e associado ao bioestimulador de colágeno. Porque isso aí eu iria fazer de qualquer jeito, independente de perder peso ou não, é aquele estímulo de colágeno anual que a gente já falou. Quando eu comecei a perder peso, aí eu comecei, Gleice, bota uma seringa aqui, bota uma aqui. E ela foi ajeitando. E anualmente, estímulo de colágeno com Lifitera e com o bioestimulador, é isso que a gente faz. Porque isso aí, doutora, é receita de bolo? Não, a gente vai avaliar qual a necessidade da quantidade em relação ao estímulo de colágeno, né, que pode ser mais, pode ser menos, e o preenchedor é para restaurar os volumes, é para melhorar os contornos, para colocar, como é que eu digo, a substituição daquela gordura perdida no local que precisa ser colocado para o seu rosto voltar para o que era. É exatamente o que vocês estão vendo. Meu rosto, ele praticamente não mudou. Ele ficou um pouco... As pessoas olham para mim e dizem, você emagreceu? Mas você percebe que não tem suco, né? Não tem gel, que é aquela gordura. Por quê? Porque eu fui fazendo estímulo de colágeno e preenchimento localizado. O bom é vocês falando e eu pensando, meu Deus, cadê meu espelho? Tem Joe aqui. O Joe é essa gordurinha aqui, ó. A gordurinha aqui. Mas é isso. E eu queria falar, só pra gente concluir, quando a gente fala nessa rotina saudável, na questão do emagrecimento, aí vem atividade física, vem... Tem um parênteses, eu falei da história de criar vergonha, que Juliana tem o mérito dela, porque a vergonha está em mim. Porque eu não faço nada do que ela disse. Tô dizendo, o que é que aconteceu para você perder peso? Criou vergonha. Não, a vergonha está em mim, porque eu ainda não consegui Minhas roupas estavam apertadas. Criar vergonha, a minha tá perdida ainda. Aí emagreceu, mas essa questão a gente faz, vou correr. Não vá correr, porque correr envelhece. Vou treinar. Não vá fazer crossfit, que crossfit envelhece. Eu escuto também. Não faço atividade física porque o botox sai mais rápido quem faz atividade física. Como equilibrar esses pratos? É a frase, tudo demais é veneno. Né? Tudo demais é veneno. E de pouco faz falta. Em comparação em relação a isso, não vou fazer isso porque vai causar. Eu, como mãe... Eu fico pensando assim, eu vou deixar de ter um filho porque eu vou amamentar e eu vou ter flacidez mamária? Na minha cabeça, isso não cabe. Né? E nem pensa nisso, né? E nem penso. Mas, então, você vai deixar de perder peso, que é uma coisa importante para a sua saúde. Porque você vai ficar com flacidez facial. Para mim, é uma coisa que não... É uma condição que não cabe. Né? A aplicação, o uso desses produtos,
ele deve ser individualizado, até porque a durabilidade dele na face, ela é variável também. Então, se você pegar a bula de um preenchedor, dependendo do preenchedor, porque a gente tem vários tipos, né, densidades diferentes e durabilidades diferentes, a gente vai ter, em média ali, tem uns que são de 9 a 12 meses, mas aquilo vai ser a regra para você? Não. Às vezes, dependendo do local que a gente aplique e dependendo do estilo de vida da pessoa e do quanto ela consome isso, né? E aí entram os maratonistas, né, os vigoréxicos, né, as pessoas que fazem muita atividade física acabam consumindo mais por exigência do próprio organismo, né? Que esse preenchedor ele não vai durar 9 meses, ele vai durar menos, né? Da mesma forma o inverso. Tem preenchedores que a gente coloca que, apesar de ser absorvível, a gente sabe que ele vai durar mais tempo na pele, né? E aí ele vai durar um ano e meio, às vezes 2 anos. Então, a aplicação disso é muito variável, não tem como a gente dizer a certeza do quanto vai durar, mas a gente tem uma média. Em relação ao botox, toxina botulínica, né, em específico, a gente sabe que quem tem muita expressão facial, quem mexe muito no músculo, ele vai durar menos, né? Ele atua no relaxamento muscular. Se você está forçando aquele músculo a agir, você vai ter a contração dele mais rápida e a toxina ela vai durar menos do que quem não faz nada. Tá aqui sorrindo, triste, tá com a mesma expressão facial, né? É interessante isso? Para a ruga talvez sim, mas para a vida da pessoa não. Então vai ser muito variável, né? Tanto com toxina, quanto com preenchedor, quanto com bioestimulador, enfim, com qualquer procedimento que a gente faça. E os hábitos, a alimentação, a questão você tinha falado, do né? skincare também. Uhum. Faz diferença? É importante que essa pessoa, essa mulher e esse homem também, tá? Que quem emagrece, apesar dos homens sofrerem menos que a gente. Muito né? menos. Mas no rosto também, eles também têm essa vantagem, porque no corpo eu sei que tem. No rosto também tem. Esses hábitos, né? A alimentação faz diferença. O que é que a gente pode fazer a mais, né? Além dos tratamentos, o que é que a gente pode fazer para dar uma ajudinha também nesse processo? Quando a gente pensa em estilo de vida saudável, a gente pensa em evitar a formação de radicais livres, né? Que é o que envelhece. Né? É o que envelhece o corpo como um todo, né? Seja a pele, seja todas as células do corpo. Então, na hora que você tem uma alimentação saudável, uma atividade física moderada, né? Sono adequado, bons hábitos de vida, você vai liberar menos radicais livres, consequentemente envelhecer menos do que outra pessoa que faz tudo errado. Ótimo. Muito obrigada, doutora Gleice, doutora Juliana. Próxima vez que a sua amiga precisar, não desmarque ela da agenda, não, né? Não, eu pego escondido não, de surpresa no fim do expediente. Ei, vai embora não, minha cara. Tem que fazer o preenchedor. Tem mais algo que vocês querem falar para quem está acompanhando aí? Para quem passou esse especial aí, emagrecimento? Buscando informação para emagrecer e a gente chega na cerejinha do bolo. Você vai emagrecer, mas tem que ficar bonito também, né? O que mais vocês gostariam de acrescentar? Tem algo a mais? Eu acho que o mais importante é você se sentir bem, né? Se você emagreceu, apesar do aspecto do rosto estar envelhecido, mas não lhe incomoda, tudo bem, você não precisa fazer absolutamente nada, né? Mas se incomoda, saiba que existem as possibilidades inúmeras, né? Para tentar melhorar a reestruturação do que foi perdido. É ótimo. Existe só um ponto que a gente ainda não conversou aqui e que não cabe à dermatologia, mas às vezes os pacientes as pessoas vêm com um grau de flacidez tão grande que ali tem indicação de cirurgia plástica, né? Isso vai depender da pessoa, se ela é uma pessoa que tem tendência, se é apta, vamos dizer assim, aberta à cirurgia plástica, ou se não. Da mesma forma que existem pessoas que podem fazer, do ponto de vista financeiro, todos os procedimentos que são interessantes para ela, e tem pessoas que não podem. Se for para escolher, escolhe começar por qual? Aí vai depender do que você tem, né? Em termos de envelhecimento e da sua expectativa. Porque, às vezes, assim, o paciente chega para mim e diz, monta aí um programa, um protocolo de tratamento durante o ano. O que é que eu vou começar? Aí a minha informação é o que é que lhe incomoda mais. Porque, às vezes, a gente tem uma visão, um olhar,
e que aquela pessoa não tem. Então, se for pela minha visão, eu vou explicar. A gente vai fazer isso, a gente vai ter um tempo para visualizar esse efeito. E você não vai ficar ansioso, frustrado, porque não está vendo o que você queria. Não, mas eu quero melhorar isso daqui, que está a fundo. Então, vamos começar com preenchimento, que resolve a sua angústia, a sua ansiedade, né, de agora, e a gente vai trabalhar no resto com o passar do tempo. Agora, isso vai ser muito pessoal, individualizado, porque o que uma pode, né, fazer, a outra não pode. Então, a gente tem que ajustar, além das indicações individualizadas, a gente tem que ajustar para a realidade de cada um. Isso. É uma pessoa que não pode ficar muito tempo fora do trabalho, é uma pessoa que se expõe muito ao sol, né? Então, a gente precisa saber desses pormenores também, quer dizer, por maiores talvez, não sei nem se existe essa palavra, mas o que essa pessoa faz, o que ela faz, como é a rotina, o estilo de vida dela. Né? Ótimo. Tudo começa com a consulta com o dermatologista. Com certeza. Né? Aí vai traçar É todo esse essencial. plano Extremamente pra importante. fazer essa Digamos, programação, esse investimento, né? Essa programação mais assertiva em Exato. cada caso. Muito obrigada, doutora Gleice. Muito obrigada, doutora Juliana. Um prazer receber vocês. Igualmente. Prazer é nosso. E muito obrigada a você também que acompanhou aí mais esse podcast Viver Bem. Quer saber mais informações sobre emagrecimento? Vai lá na nossa playlist de podcast. Tem vários. Aí você vai colocando em prática, escolhe aí o que é que você precisa para esse momento e vai para a prática, porque só a teoria não vai mudar nada na sua vida. É importante para a prática, tá bom? Obrigada e até o próximo podcast.